Eu aposto que vocês ficam aí comprando CDB, LCI, LCA só por causa da rentabilidade e não olham mais nada, né? Eu sei muito bem disso, que eu recebo vários clientes aqui que chegam com a carteira cheia de CDB, LCI, LCA e não sabem nem o motivo de ter investido. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês os 4 maiores erros de quem investe em CDB, LCI, LCA, enfim, tudo isso. Então, vem comigo. Antes de tudo isso aqui, eu entrar nos 4 erros que eu tenho certeza que você já cometeu ou estava prestes a cometer, eu quero pedir aqui que você se inscreva no canal para eu conseguir continuar entregando mais conteúdo de qualidade de investimentos para descomplicar esse assunto finanças na vida de vocês. Então não continue esse vídeo sem antes clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no canal, que isso é muito importante para mim. Agora vem cá rapidinho, me conta. Você já investiu no CDB só porque viu lá ele pagando 15, 16% ao ano, né? E pensou só na rentabilidade, foi lá e colocou seu dinheiro e acabou que depois você se arrependeu ou precisou usar o dinheiro. Isso já deve ter acontecido com você. E se isso não aconteceu, você já deve ter visto esse tipo de investimento e ficou pensando, nossa, é bastante, né? Queria investir. Então não importa se você é a primeira pessoa que investiu ou a segunda pessoa que queria investir, eu vou te falar já o primeiro erro do investidor do CDB, que é não olhar o indexador. Não olhar o que, Mari? Indexador? Claro, galera. Para você investir num CDB, no LCI, no LCA, você tem que saber como esse título vai te retornar esse dinheiro, como ele vai te render. Se vai ser atrelado à inflação, se ele vai te dar uma taxa pré-fixada ou se você vai investir num CDB que é pós-fixado, ou seja, que acompanha a nossa taxa de juros, nossa taxa Selic. Então, quando você vai escolher um CDB, uma LCI, uma LCA, e eu tô falando desses 3 juntos aqui, galera, porque quando você investe nesse tipo de título, CDB, LCI, LCA, você tá emprestando seu dinheiro pro banco, em qualquer um dos 3. Por isso que eu tô juntando eles tudo no mesmo bolo. Então, voltando ao primeiro erro, quando você não sabe qual indexador escolher, se você quer atrelado à inflação, será que está na hora de investir em CDB atrelado à inflação? Será que está pagando bem? Será que a inflação vai diminuir? Será que a inflação vai subir? Será que uma taxa pré-fixada não seria melhor? Será que é melhor eu travar meu CDB a 10%, a 12%, a 15%? Se você fica na dúvida, não sabe qual escolher, fica perdido e acaba cometendo o erro de investir em qualquer coisa só porque viu um número maior, mas não sabe o que ele significa, vai no pós-fixado. Pessoal, não sabe o que fazer, não sabe que CDB escolher, escolha o pós-fixado, que é aquele atrelado ao CDI. CDB 100% do CDI. LCI, 95% do CDI, é aquele que está atrelado à nossa taxa de juros. Você sempre vai ter aquela rentabilidade acompanhando essa taxa. Depois que você escolher ele, aí você estuda, vê se faz sentido a inflação, faz sentido investir num pré-fixado. Além de não olhar o indexador que você está investindo, a gente vai para o segundo erro que todo investidor de CDB comete, que é não avaliar o emissor. O emissor nada mais é do que o banco que vai te emitir essa dívida, vai te emitir esse título para você colocar o seu dinheiro e ele te devolver uma taxa. Só que essa taxa ele vai te pagar. Então o banco, o emissor, ele tem que ser um bom pagador. Eu aposto que tem vezes que você entra lá, olha um CDB de um banco X que está pagando 16% ao ano. Você fala, nossa, é esse mês que eu vou investir. Mas você nem avalia se esse banco é um bom banco, se o risco de crédito dele é baixo, se ele realmente vai conseguir te pagar tudo isso que ele está prometendo. Porque normalmente, pessoal, vocês têm que entender aqui, não existe almoço grátis. Não existe uma puta de uma rentabilidade sem um risco por trás. Você sempre vai correr algum tipo de risco. No caso do CDB, você vai correr um risco de crédito, que é o risco do emissor. Então, avalie o emissor quando você vai escolher um CDB. Tem vezes que um CDB de um banco X aleatório está te pagando uma taxa muito próxima, por exemplo, ao Tesouro Selic. Então, por que você vai escolher esse CDB que está te pagando praticamente o que o Tesouro Selic te paga, sendo que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil? Não faz sentido mesmo que você tenha 0,1, 0,2% a mais. Para você não cometer esse erro de não avaliar o emissor, presta atenção no rating desse emissor, no rating desse banco. Tá, Mari, o que é esse rating? É uma nota dada ao emissor para avaliar seu risco de crédito. Então, a gente tem uma tabela que vai de AA, que a gente chama de AAA, até o D, para avaliar do menor risco de crédito do emissor até o maior risco de crédito do emissor. Então, quando você vai escolher um CDB, olha se esse banco tem um rating bom. Eu vou deixar aqui para vocês uma tabelinha que é a tabela
de rating. Então, sempre avalie isso, que é uma maneira de você filtrar alguns emissores de CDB. Além disso, uma outra coisa que você pode fazer para não cometer esse erro de não avaliar direito esse emissor e correr um risco aí na hora de investir, outra maneira de você não cometer esse erro de não avaliar o emissor do CDB é você olhar a faixa DH desse emissor, desse banco. Ai, meu Deus do céu, ela falou grego para mim agora. Vamos lá. A faixa DH nada mais é do que a classificação do crédito que os bancos têm emprestado. Porque um banco, ele empresta seu dinheiro para outras instituições. E você tem que ver se essas instituições, elas são boas pagadoras também. Se elas não têm inadimplência alta, se elas vão pagar realmente como elas são classificadas. Por isso existe a faixa DH, que seguindo na mesma linha do rating que eu falei ali atrás, essas classificações são consideradas as piores classificações. Ou seja, se um banco tem uma porcentagem muito grande de créditos classificados nessa categoria de DH, você já tem que ficar com o pé meio atrás e ver se realmente vale a pena investir nesse banco, já que os pagadores deles não são tão bons. Então quer dizer que ele pode passar a dívida para frente. Se tá na dúvida, entra no site do emissor, entra no site do banco, que tem todas essas informações. É só ir lá em informações financeiras desse banco, que você fuçando lá consegue achar e pelo menos vai te dar uma luz melhor e você não vai cometer mais esse erro de não avaliar o emissor. Ai, Mari, mas não tem problema, porque todo CDB tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então eu tô protegido. Será mesmo que você tá protegido pelo FGC? E antes de eu contar para vocês qual é o terceiro erro que tem a ver com o FGC, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo se ele estiver fazendo sentido para você. E o terceiro erro é o próprio risco FGC. Sim, galera, não se preocupe, eu não vou aqui falar para vocês que não existe FGC. Existe sim. Tanto CDB, quanto LCI, quanto LCA, os três títulos, eles têm sim o Fundo Garantidor de Crédito, que é o quê? Se você investe até 250 mil num emissor, num título desse, e ele quebra ou acontece alguma coisa, como aconteceu esse ano com o BRK, por exemplo, você tem o direito sim de receber até 250 mil reais de volta. Então, o FGC existe sim. O ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que o FGC é como uma seguradora. Ele assegura milhões, bilhões de reais para que, se caso acontecer alguma coisa, ele sim reembolse essas pessoas com o valor que ele tem em conta. Mas uma coisa que vocês têm que saber é que o FGC, apesar de assegurar milhões de reais, ele só possui disponível em caixa aproximadamente 2% desse valor, 2,23% até dezembro de 2022. Então, esse é o dado do FGC que você pode encontrar no próprio site dele. Mas, Mari, e aí? Se quebrar, se alguma coisa acontecer, eu não vou receber meu dinheiro de volta? Ele não tem tudo para pagar? É isso aí. Mas calma que eu vou te explicar o motivo. Pensa que o FGC é realmente como uma seguradora. Se você vai lá e tem um carro de 60 mil reais, por exemplo, e você compra uma pólice de um seguro de 2 mil reais de uma seguradora, e ela vende essa mesma pólice para mais 10 mil pessoas. Então, essa seguradora vai ter no caixa 20 milhões de reais, certo? Só que esses 20 milhões de reais vão estar assegurando 600 milhões de reais. Seria totalmente inviável se essa seguradora tivesse esse valor de 600 milhões de reais em caixa. Não faz sentido nenhum. Então, o que elas fazem? Pegam uma porcentagem desse volume e deixam em caixa. E essa porcentagem é baseada na porcentagem de sinistros que acontecem. Se não acontecem tantos sinistros assim, elas deixam uma porcentagem menor. É a mesma coisa com o FGC. Não é todo dia que sai quebrando banco por aí, ou o banco sai falindo. Só, claro, depois de uma crise ou alguma coisa assim. Então, o FGC não deixa lá no caixa dele todo o valor que ele precisa. Ele deixa uma porcentagem específica baseada na quantidade de quebras ou falências de banco. Claro que numa crise ele não teria todo esse valor, mas as crises não acontecem o tempo todo. Só que eu tô te dando essa informação para você saber que o FGC também tem o risco dele, também tem esse risco de crédito. É menor? Sim, mas ele existe. Então, pegue essa informação aqui para você não ficar se escondendo sempre atrás do FGC na hora de escolher um CDB. Então, às vezes, você tem um CDB de um banco emissor que é rating super alto, que é super bom, que está te pagando 0,2% a menos do que um CDB de um emissor que tem um risco de crédito maior. Independente dos dois terem um FGC, por que você vai escolher o CDB com um emissor com mais risco de crédito? Para te dar dor de cabeça, para você correr mais um risco, ter um risco duplo, não faz muito sentido. Pense nisso na hora de escolher.
Não vá só pela taxa, pelo 0,1, 0,2. Pense nesses riscos que você tem por trás. Você tem sim um FGC, mas eu acabei de te explicar aqui que o FGC também é um risco, apesar dele ser uma segurança num título que você tem. E o quarto e último erro que eu tenho certeza que você já cometeu ou já quase cometeu é não olhar o prazo desse título, o prazo do CDB. Oh, meu Deus, gente, não investe num título, num investimento sem olhar até quando o seu dinheiro vai ficar travado, até quando o seu dinheiro vai ficar aplicado. Se você colocou realmente que você vai deixar 10 anos lá, beleza, você entendeu isso. Mas mesmo assim, você tá à mercê de perder oportunidades de investimento. E por que eu tô falando isso? Porque a economia ela é cíclica. A gente vive em ciclos. A gente teve a pandemia, a bolsa despencou, os juros depois disparou, a bolsa depois subiu, depois ela caiu, os juros despencou. Tudo isso acontece com base no ciclo econômico. Então tem momentos que é melhor você investir numa ação, é melhor você investir em fundos imobiliários, é melhor você realocar seu valor para renda fixa. Então, se você tem todo o seu dinheiro travado porque você não olhou a data de vencimento de um CDB, você vai perder sim oportunidades de investir em produtos melhores ou em locais melhores. Não cometa esse erro de travar todo o seu dinheiro por muito tempo no CDB. Presta atenção no prazo, porque um CDB, quando ele tem um prazo, junho de 2032, agosto de 2029, é só nesse prazo que o dinheiro vai voltar para sua conta. Até lá, o seu dinheiro está travado e você não pode aproveitar outras oportunidades, a não ser que você tenha um caixa de oportunidades e tenha outros valores líquidos. Então, não cometa esse erro. Preste atenção no prazo de investimento desse CDB e tenha sim um caixa para aproveitar as oportunidades dos ciclos econômicos. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a criar um alerta na sua cabeça para toda vez que você for investir no CDB, não cometer esses erros e ficar sempre atento a todos esses pontos que eu falei aqui. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, eu já peço para você dar o like, que me ajuda bastante a continuar entregando esse tipo de conteúdo para vocês aqui no canal. Não esquece de se inscrever e até a próxima, galera! Tchau!